Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima terça-feira a todos vocês. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Bora lá pro giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras, informação do mercado da bola. Eu tenho uma pergunta pra vocês, eu quero muito que vocês me respondam pra gente entender o que tá acontecendo nesse momento aqui. Também aqui pra falar sobre o jogador que o Palmeiras e o Flamengo queria estar indo pra outra equipe. Reiterar informação aqui pra vocês do John Arias. E a principal notícia do vídeo sobre o Vitor Roque. Problema que o Palmeiras pode ter aí logo no começo de 2026. Mostrar que os outros times já estão se mexendo e o Palmeiras ainda não. Agora eu pergunto, o porquê disso? Galera, se você está procurando imóvel aqui na cidade de São Paulo, isso mesmo, você com a renda de R$8.000 somando pessoas, você pode conseguir o seu imóvel ou investir. Isso mesmo, vou deixar no primeiro comentário na descrição o contato de uma corretora que você pode tirar todas as suas dúvidas. Imóveis nas melhores localizações de São Paulo. Confere lá para você que procura moradia ou quer investir. Recomendo muito, menciona que foi indicação do Verdão Sempre, beleza? Tá aqui na descrição. Bom, galera, o Palmeiras segue parado no mercado da bola no sentido de contratações. Até agora, nada. Tiveram algumas especulações sobre o John Arias, galera. O Palmeiras não tem condições financeiras de trazer o Arias agora. O Wolverhampton, que está com problemas lá na Premier League, vai cair para a segunda divisão. Era uma boa oportunidade, mas os caras estão pedindo um valor ali considerável, acima dos R$100 milhões, e o Palmeiras não tem como entrar nessa dividida. Nesse momento, o principal interessado no John Arias e o Flamengo, que já está conversando com o atleta. O Renan Lodge, que eu falei ontem para vocês aqui, assinou o contrato com o Atlético Mineiro, está assinando aí pelos próximos 5 anos. Jogador que está sem contrato, 27 anos. O Atlético Mineiro chegou lá, conversando com o jogador. E lembrando que eles já tem o Arana, vão trazer o Renan Lodge, porque o Renan Lodge é mais jogador do que o Arana, deve ser. Fechando a contratação desse atleta sem contrato, Palmeiras. Aqueles jogadores que estão sem vínculo com outra equipe, ou então que podem assinar um pré-contrato, que vocês têm que acertar simplesmente salário. Esse tipo de jogador tem por aí, mas vocês parecem não observar. Então o Renan Lodge aí indo pro Galo. Alguns times já tentando se movimentar. O São Paulo fez consulta ao Atlético pelo Scarpa, o Fluminense, o Santos tentando levar o Rony. Já tem uma conversa ali. O Santos quer levar também o Gabriel Barbosa, que está lá no Cruzeiro. Já entraram em contato. Então assim, as movimentações começaram. O Palmeiras ainda nada continua parado no mercado. E aquilo que eu falei ontem pra vocês, na cabeça deles, o elenco que o Palmeiras tem, ele é suficiente para jogar a temporada 2026. Aí no meio do ano, que talvez eles vão atrás de uns jogadores mais rodados e tal. Sabe uma informação hoje sobre o Fabinho do Al Ittihad, jogador que está brasileiro, que quer ir à Copa do Mundo, que ele poderia rescindir o contrato dele, aí ele vira Palmeiras. Pô, galera, até ele rescindir tem um caminho, né? Se ele rescindisse, a gente poderia falar alguma coisa. Aí seria um caminho pro Palmeiras tentar trazer, e eu aprovaria. Acho o Fabinho muito bom jogador. Mas para isso ele vai ter que abrir mão de muita grana, porque ele ganha muito dinheiro no Al Ittihad. Sobre o que o Mateuzinho falou, galera, que o Palmeiras foi trivice, hat-trick e tal, isso faz parte do futebol, galera. Faz parte. O Flamengo em 2023 perdeu todos os títulos, a gente zoou, a gente tirou sarro. O Palmeiras ficou com vice paulista, vice brasileiro, vice da Libertadores. Os caras vão tirar sarro mesmo. Isso aí faz parte do futebol, não tem essa de que lá tem que xingar o cara, tem que falar. É assim mesmo, galera. Provocação. Se a gente tivesse ganhado, nós teríamos provocado eles, não teríamos? Com certeza. Então, faz parte do negócio. Vitão, jogador do Internacional, está se acertando com o Cruzeiro. O que chama atenção, o Cruzeiro parece que vai pagar R$45 milhões. Não sei por quantos por cento do passe, mas o Vitão está encaminhando o acerto com o Cruzeiro. O Flamengo que queria o jogador, o Palmeiras também estava observando, ficaram para trás, o Cruzeiro está tomando a dianteira. Lembrando que o Cruzeiro também está conversando com o Gerson, Matheus, acho que é Matheus Bitelo, que era do jogador do Grêmio, que está na Rússia. Então os caras aí mirando bons nomes para 2026. Sobre o jogador que iria chegar ao Palmeiras pro Sub-20, parece que vai melar o negócio, tá? O Botafogo atravessou a negociação. A Leila, que dizia ser muito próxima do presidente do Atlético Goianiense, o Botafogo quer contratar o Yuri Alves, esse meio atacante, né? O pessoal tá falando que ele só é atacante, mas ele é um meio atacante. Já querem contratar ele pro profissional, já pro time A do Botafogo. Então a negociação está mais agora para o Botafogo fechar com o jogador. Com o Palmeiras ali o negócio enroscou e o Yuri Alves não deve mais vir para o
Palmeiras. Como eu falei, não acho problema você contratar jogadores com esse perfil, jogadores baratos ali, tudo, tá tudo certo. Você não pode é só fazer esse tipo de movimentação. Mas o Yuri aí está indo para o Botafogo. E sobre o Vitor Roque, galera, para terminar aqui, na Inglaterra só se fala do Vitor Roque, é o jogador brasileiro com mais destaque. É ele mesmo. Quando eu falo isso, outro dia eu tava comentando sobre o Arrascaeta, que ele é um grande jogador, que ele sobra no futebol brasileiro, mas pro futebol europeu ele não chama atenção nenhuma. Você pode ver que nos confrontos contra os europeus esse ano, o Arrascaeta não jogou nada. Contra o Chelsea, não jogou nada contra o Bayern de Munique, inclusive foi péssimo. No jogo contra o Paris Saint-Germain, nada, ele era atropelado. E por isso que eu falo do destaque do Vitor Roque. É um jogador que tá direto nos jornais espanhóis. E o Chelsea e o Tottenham, como eu já tinha falado lá no começo do mês, continuam observando e podem fazer proposta agora para ele. Ah, Júlio, o Palmeiras não quer vender. Eu entendo isso, o Palmeiras quer levar o jogador à temporada 2026, mas o problema é o seguinte, tem que ver o desejo do atleta. Claro que o Palmeiras tem que colocar as suas condições, ele tem contrato com o Palmeiras, tudo, mas vamos ser sinceros, galera, é o Chelsea. O Chelsea oferece ali uma proposta pra cima ali dos 45 milhões de libras ali, meu amigo, é grana, hein? E aí fica difícil, lembrando que ele já veio com o intuito de voltar para a Europa, e é um desejo do jogador, do empresário, tá tudo certo. Mas perder o Vitor Roque no começo do ano seria muito ruim. Aí o Palmeiras teria que fazer o quê? É aquele negócio, tem que ter já o plano B, o plano C, tudo elaborado. Porque alguns jogadores importantes serão procurados e vão receber ofertas. E não adianta só segurar de todo jeito. Muitas vezes eu quero que o Vitor Roque fique até o final de 2026. Mas a gente sabe que é muito difícil pelo que ele jogou nessa temporada. E é o Chelsea, né, galera? Se o Chelsea vem pra cima, o jogador mexe com a cabeça do atleta. E em muitos momentos o Palmeiras pode ser que tenha que fazer a negociação, dependendo do valor da proposta. 40 milhões de libras hoje são 298 milhões de reais. É muito dinheiro, galera. E pra mim vale até mais do que isso. Ele tem apenas 20 anos e tá jogando muita bola. Cabe ao Palmeiras saber aí negociar, caso essa proposta chegue, tentar subir esses valores. Lembrando que o Barcelona vai morder uma boa fatia de 80%. Pessoal, e para terminar aqui, uma informação que saiu do Rafael Veiga lá no nosso palestra, onde fala que ele tem um ano indefinido para 2026 e o contrato do Rafael Veiga se aproxima do fim. Lá está falando que o Palmeiras pode acabar negociando o jogador se receber uma grande proposta. Mas já digo, o Palmeiras não quer vender o jogador para nenhum time aqui do Brasil. Porque o Palmeiras tem essa coisa de não passar o jogador para um outro time, que ele pode se desenvolver e ser importante em algum rival, algum adversário. O Palmeiras prefere propostas de fora. Mas muitas vezes essa proposta não vai vir de fora, às vezes é do mercado interno mesmo. Como eu acabei de falar do Arrascaeta agora, que não tem mercado na Europa. O Veiga também é um jogador que não vai ter esse mercado agora. Então, por exemplo, o Grêmio esteve interessado nele, esteve de olho. Talvez a proposta seja do Grêmio, não de um time da Europa, é aquilo. Se receber uma grande proposta, uma boa proposta, não precisa nem ser uma proposta espetacular, eu negociaria o Rafael Veiga. É uma opinião minha, respeito total a ele. Ídolo do Palmeiras, está na história, sempre será lembrado, mas é aquele negócio, ele já faz alguns anos que não consegue jogar num grande nível. Um abração, galera, tamo junto, ótima terça, mais tarde estou de volta, deixa seu comentário, valeu, até a próxima.